Olá, tudo bem? Estamos iniciando hoje o nosso 15º estudo sobre o Evangelho de João. Nós paramos no nosso estudo anterior, quando nós estamos vendo que Jesus defende a sua missão e a sua autoridade. Paramos no versículo 33 e hoje vamos ler, para começarmos, o versículo 34 e 35. Vamos ver o que eles dizem. Versículo 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No versículo 34, nós aprendemos que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Jesus descreve a gravidade do pecado e a situação difícil da humanidade sob esse mesmo pecado. Seus ouvintes não entenderam a liberdade que ele lhe ofereceu, assim como não entendiam também a escravidão sobre a qual viviam. No versículo 36, que nós já lemos também, temos aí uma expressão: o Filho vos libertar. A regeneração, isto é, o novo nascimento, é obra do Espírito Santo realizada com base na morte e ressurreição de Cristo em nosso favor. Nesse mesmo versículo, nós temos a expressão: verdadeiramente sereis livres. Jesus aqui não está falando da liberdade política, nem meramente de uma liberdade que nos torna livres de uma escravidão física. A verdadeira liberdade consiste em servir a Deus e cumprir os propósitos dos que foram especialmente criados à imagem de Deus. O pecado priva-nos desta realização, porque perturba as nossas mentes. Ele degrada os nossos sentimentos e escraviza a nossa vontade. É isto que os reformadores chamaram de depravação total. E seu único remédio é a graça de Deus através do novo nascimento espiritual, conforme você pode ver em João, capítulo 3, versículo 3, que vimos no estudo número 5, que diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Leiamos agora os versículos 37 até 39. Estamos lendo o capítulo de João, Evangelho de João, capítulo 8, versículos 37 a 39. Versículo 37. Pensois que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto a meu Pai, vós, porém, fazei o que vistes em vosso pai. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Temos aí uma discussão entre os judeus, quando nós vemos uma expressão que eles se defendem dizendo que são descendência de Abraão. Deus não está interessado mais em descendência espiritual do que em linhagem física. Não importa quão bons tenham sido seus antepassados, se ela está trilhando o caminho da desobediência, pois, de acordo com Ezequiel, capítulo 18, a responsabilidade é pessoal. Do mesmo modo, não importa quão maus tenham sido os nossos antepassados,
se ela é renovada pelo Espírito e anda no caminho da fé agora. Vejamos o versículo 40, João 8, 40. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Assim não procedeu Abraão é a expressão final de Jesus. Abraão foi obediente à orientação de Deus, mesmo quando isso foi doloroso para ele. Os ouvintes de Jesus reivindicaram ser descendentes de Abraão, mas Jesus lhe mostra que eles não são semelhantes ao seu antepassado na matéria essencial da obediência. O verdadeiro filho não se define em termos biológicos, mas em termos de obediência. Vejamos versículo 41. João 8, 41 diz: Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram eles: Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Uma expressão forte usada pelos judeus quando eles afirmam: nós não somos bastardos. Esta pode ter sido uma sugestão sarcástica que Jesus seria filho ilegítimo. Aparece ainda nessa mesma expressão pai e Deus. Os judeus raramente se dirigiam a Deus como pai. A paternidade de Deus é uma característica dominante do ensino de Cristo. Deus é pai dos que são salvos e recebidos na sua casa por adoção. Deus é o pai do filho, no sentido incomparável, conforme nos diz João capítulo 1, versículo 14, que fala: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Leamos agora versículo 42 e 43. Acompanhe na sua Bíblia se você puder. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 42 e 43. Replicou-lhes Jesus: Se Deus fosse, de fato, vosso Pai, certamente me havis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Versículo 43. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vejamos também agora o versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Há uma expressão aí, falada por Jesus: vós sois do diabo, dirigindo-se aos judeus, que é o vosso pai. A relação entre a verdade e a justiça tem sido proeminente nesse evangelho. O povo ama as trevas ou o erro mais do que a luz, isto é, a verdade, porque suas obras são más, de acordo com o que você pode observar lendo João capítulo 3, versículo 19. Um espantoso contraste aparece aqui. Existem somente duas opções: Deus ou Satanás. Não existe uma terceira. Pela graça de Deus, Abraão andou nos caminhos da fé, conforme você pode ver, João capítulo 8, versículo 39 a 41, e da obediência também. Os que rejeitaram a Jesus estavam fazendo o oposto. Ainda no versículo 44 aparece a expressão "e quereis".
Os pecadores desejam fazer aquilo do que é mal. Somente um ato sobrenatural da graça pode redirecionar a vontade de uma pessoa e levá-la a desejar fazer o bem. Nesse versículo 44 ainda, há uma expressão forte. Ele foi homicida, falando do diabo. Nele não há verdade. Entre todos os pecados que poderiam ser mencionados como características de Satanás, o assassinato e a mentira são destacados. A mentira, porque é diretamente oposta à verdade, que é a ênfase central desta sessão, conforme você pode confirmar lendo os versículos 32 até o 47. Vide o versículo 40 que fala do assunto também. Satanás contrasta-se vivamente com Jesus, que é a verdade e a vida, de acordo com o que você pode observar em João capítulo 14, versículo 6. E é também doador da vida, conforme registrado em João capítulo 10, versículos 10 e versículo 28. Leiamos agora os versículos 45 e 46. João 8, 45 e 46. Mas, porque eu vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Versículo 46. Quem dentre vós me convence do pecado? João está desafiando os seus ouvintes, ou melhor, Cristo está desafiando os seus ouvintes. Ninguém pode convencer Jesus de pecado ou provar qualquer acusação contra ele. Jesus está livre de todo o pecado, de acordo com o que nós lemos em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Ele é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, conforme você pode confirmar lendo Hebreus capítulo 7, versículo 26. Fazendo sempre aquilo que agrada ao Pai, conforme registra João capítulo 8, versículo 29. Vamos ver agora dos versículos 47 a 50 de João. 47 a 50. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, porque por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Vamos destacar aí no versículo 47 a expressão usada por Jesus: não me dais ouvidos. O pecado paralisa nossos sentimentos espirituais. Só um ato da graça capacita o pecador a ouvir a voz de Deus, conforme registra João capítulo 8, versículo 43, que você pode ver depois. Versículo 48. Há uma afirmativa ou um desabafo dos judeus. És samaritano. É um termo insultuoso, provavelmente implicando que Jesus era nascido fora do relacionamento do casamento. De acordo com o que você pode olhar e verificar em João capítulo 8, versículo 41, que nós já lemos, com o uso da palavra bastardo. No versículo 49, aparece ainda a expressão eu não tenho demônio. A conduta de Jesus em honrar o Pai e não buscar a sua própria glória é oposta àquilo que uma pessoa endemoniada faria. Jesus não tem medo de entregar o assunto
ao juízo de Deus. Veja João capítulo 17, versículo 4, que diz: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Vejamos agora o versículo 51 e 52. Estamos lendo Evangelho de João, capítulo 8, versículos 51 e 52. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos que tem demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. No 51, aparece essa expressão: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte, é o que diz Jesus. A morte, como separação eterna da comunhão com Deus, é a punição judicial do pecado. Romanos 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma vez que Jesus morreu como substituto do seu povo, os que pertencem a ele estão livres da penalidade do pecado, porque Cristo pagou a penalidade por eles. Ainda nesse versículo, há a expressão que Jesus afirma: eternamente. Ao estender a promessa para além desta vida, Jesus reivindica uma prerrogativa divina. Os judeus entenderam a afirmação como uma promessa de que a morte física seria evitada. Você pode confirmar lendo o versículo 52. Afirmações anteriores tornam claro que Jesus quis dizer. Observe, João capítulo 5, versículos 24 a 29, e confirme essa afirmação. Leiamos agora versículos 53 e 54. João 8, 53. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Ainda continua a discussão com os judeus. Jesus fala no 53, ou melhor, os judeus falam no 53, acusam: és maior do que Abraão, nosso pai? Abraão e os profetas grandes foram na história da redenção. Não puderam vencer a morte. Só Cristo triunfou sobre a sepultura. Nenhum outro até hoje conseguiu fazer o que Jesus Cristo fez, e não há possibilidade de se fazer. No versículo 54, aparece aí de uma declaração de Cristo: a minha glória. Nos dias do seu ministério terreno, Jesus não buscou glória ou honra, ainda que glória pertencesse a ele como Filho de Deus. A glória de Cristo era visível àqueles que tinham olhos para ver, conforme você pode confirmar lendo João capítulo 1, versículo 14. Essa glória apareceu na sua ressurreição e ascensão, conforme registra a primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E essa glória será vista plenamente na sua segunda vinda. Vamos continuar lendo João capítulo 8, versículos 55 a 57. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço.
e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e vistes a Abraão? Versículo 56 aparece a expressão: Abraão viu e regozijou-se. Abraão viu o dia do Cristo quando abraçou pela fé as promessas que Deus lhe fez. Promessas que exigiam a vinda de Cristo para serem cumpridas. Uma vez que o conteúdo da discussão tinha sido Satanás como um assassino e Jesus como aquele cuja morte livra da morte, pode haver aqui uma referência especial à provisão do carneiro por Deus, como substituto de Isaque, quando Abraão se preparava para sacrificá-lo. Essa afirmação mostra claramente que, mesmo nos tempos do Antigo Testamento, os crentes eram salvos por meio da fé em Cristo, que lhes foi prefigurado por Deus, para revelar o seu plano redentor. Confira isso lendo Atos, capítulo 4, versículo 12. Leiamos agora João 8, 58. João 8, 58. Para terminarmos esse capítulo. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abrão existisse, eu sou. No versículo 58 aparece a expressão: antes que Abrão existisse, eu sou. Essa é uma clara referência à pré-existência eterna de Jesus. Uma vez que esse atributo pertence só a Deus, esse texto é uma poderosa afirmação da divindade de Jesus. O tempo presente do Verbo sugere o presente eterno da eternidade de Deus. Eu sou. Também relembra o nome de Deus que você encontra registrado no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Encerramos agora o nosso capítulo 8, lendo o versículo 59. Então, pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Pegaram em pedras. Os judeus não aceitaram a reivindicação de Cristo como Deus, mas a consideraram como blasfêmia, o que, segundo a lei, exigia apedrejamento. É o que diz Levíticos capítulo 24, versículo 16, onde nós lemos: aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, ele será morto. Ok, terminamos o capítulo 8. Estamos dando continuidade, estamos quase chegando ao meio do nosso estudo total do livro de João. E na próxima semana nós vamos começar com o capítulo 9. Se você puder, adiante-se lendo o capítulo 9 para acompanhar as descrições que nós vamos fazer e o estudo que será feito aquele dia, ok? Deus abençoe você, a sua família, e que a paz do Senhor esteja com você e sua família também. Fiquem com Deus.